Hoje, 28 de janeiro de 2021, às 8h01, declaro aberta a sessão da Câmara Criminal de Justiça do Rio Grande do Norte e hoje, ordinariamente, não submeterei a deliberação alta da sessão anterior. Nós tivemos um problema de consistência do PJE e ficará para a sessão seguinte a aprovação da ata da sessão anterior e desta sessão também. Então, expediente alguma, né, Cláudia? Não há, Excelência. Não há comunicações, indicações e propostas. Eu comunico aos advogados, nós tivemos, reitero a comunicação, nós tivemos problemas aqui com o PJE na sessão passada e das inconsistências, alguns processos que foram julgados, eles constaram na pauta desta sessão, duplicidade aí, e o fato é que foi feita a correção ontem, e com isso foi possível que a gente esteja aqui realizando esta sessão. Então, alguns advogados ligaram para os gabinetes porque não havia sido publicado o acordo, e querendo saber se seria julgado ou se tinha sido julgado, como estava a situação processual. A explicação é essa: todos aqueles foram identificados, foram nominalmente identificados e o resultado do julgamento, que não teve a sustentação oral, foi anunciado. E, então, todos aqueles processos da pauta da sessão anterior, a exceção de dois, um habeas corpus e um apelo criminal, foram todos eles julgados. Eu dou as boas-vindas aqui à doutora Naide Pinheiro, aqui com a sua presença mais uma vez. Iniciamos aqui, reiteramos a nossa solidariedade, face ao falecimento da filha do seu genitor. Então, cedo, doutora Naide, nosso abraço virtual aqui e a nossa solidariedade. Eu não tenho nenhuma outra proposição a fazer. Eu passo a palavra ao desembargador Saraiva Supremo, comunicações, indicações e propostas. Eu não tenho nenhuma indicação, nenhuma proposta, senhor presidente. Obrigado, desembargador Saraiva. Desembargador Gilson Barbosa, comunicações, indicações e propostas. Nenhuma. Obrigado, desembargador Gilson. Então, vamos iniciar os julgamentos, dando prioridade aqui aos pleitos dos advogados. O primeiro deles é o recurso em sentido estrito número 81.12.19, dígito 47, do Antônio Dufu. A origem é a comarca de Jardim do Cipó, recorrente Valmira Ferreira Pérez, a advogada doutora Rosimária dos Santos Azevedo, depois do Ministério Público, o relator desembargador Saraiva Sobrinho, e tem um pedido de sustentação oral, desembargador Saraiva. Doutora Rosimária está na sala. Doutora Rosimária dos Santos Azevedo. Tá não, desembargador Glauber, na sala. Não está, o processo está em mesa, desembargador Saraiva? Está em mesa e eu já apresentei o voto por antecipação, conhecendo e desprovido do resto. Eu estou acompanhando, viu, presidente? Perfeito. Eu acompanhando, Vossa Excelência. Então, proclamo resultado: processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte, também com sustentação oral, é o recurso em sentido estrito número 81.10.82, dígito 65, 2020. A origem também é a comarca de Jardim do Seridó, recorrente Adão de Araújo Dantas, o advogado também e a doutora Rosimária dos Santos Azevedo, que foi do Ministério Público, o relator é o desembargador Saraiva Sobrinho. Eu questiono mais uma vez a doutora Rosimária dos Santos Azevedo. Está na sala? Doutora Rosimária dos Santos Azevedo. Então, não está. Não está, desembargador Saraiva. Processo em mesa. Processo em mesa, encaminho o voto pelo conhecimento e desprovimento. Eu acompanho, Vossa Excelência. Então, o processo, eu também já anotei no voto, já registrei, e ratifico o processo julgado à unanimidade nos termos do voto do relator. O seguinte,
Também pedido de sustentação oral. Deixa- É o apelo criminal número 2019, processo físico, do SAI, 2019-593, dígito 6. A origem é a vara única da comarca de Parelhas, apelado José Disseu dos Santos, o advogado doutor Sebastião Carlos, apelado Ministério Público. O relator é o desembargador Saraiva Sobrinho, eu sou revisor e tem pedido de sustentação oral. Como desembargador, como tem o Ministério Público também como apelante, tem inicialmente aí a preferência na voz para a defesa oral. Tem interesse, doutora Nath? Não, Excelência, tenho não. Não há interesse. Doutor Sebastião Carlos, está presente? Ana Cláudia. Está presente. Está presente. Doutor Sebastião, na Câmara Criminal, nós temos aqui tido a colaboração dos advogados, e aí, no sentido de que se utilize aqui a indumentária apropriada para as sessões, né? Nós estamos aqui togados, a PECA tem sido dispensada, enquanto temos pedido para que os advogados utilizem aí o termo aí. Vossa Excelência, excepcionalmente, vamos aqui na próxima, se possível, faça uso, por favor. Então, Vossa Excelência tem a palavra aí por 15 minutos. Senhor presidente, senhores desembargadores, em primeiro lugar eu peço minhas escusas pelo traje, né, em virtude do trabalho, e assim, a primeira vez que eu estou falando a Vossas Excelências, não, de minha parte não é nenhum desmerecimento em virtude do traje, pelo contrário, fica aqui meu respeito e minha admiração pelo Tribunal de Justiça. Está sem som, doutor Sebastião. Doutor Sebastião, sem som e sem imagem agora. Então, nós vamos passar para o seguinte, aguardar o retorno do doutor Sebastião, aí a gente retoma o julgamento. O seguinte, com pedido de preferência, embargo de declaração em apelação criminal de 2019, 1132, dígito 4, a relatoria do desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador? Esses embargos estão na secretaria, presidente. Então, não mesa, é isso? Exato. Ainda tem um outro, com pedido de sustentação oral, é o habeas corpus número 81.1152, dígito 82, do ano 2020, impetrante, doutor Estênio Alves da Silva, paciente, Damião Pereira dos Santos, autoridade coatora, juiz de direito da vara única da comarca de Pendências. O relator é o desembargador Gilson Barbosa. Está em mesa, desembargador Gilson? Em mesa, sim, presidente. Obrigado. Doutor Estênio Alves da Silva, está na sala? Estênio Alves da Silva. Vamos adiante? Não está na sala. Vamos. Não, doutor Estênio, não está presente. Desembargador Gilson tem a palavra para conferir o seu voto. Presidente, o meu voto foi previamente distribuído com os senhores e, assim sendo, imagino que todos tiveram o devido conhecimento do teor. Reservo-me de dizer apenas que conheço da ordem e a denego. Os demais já registraram o seu voto aqui, o resultado. Ordem conhecida e denegada nos termos do voto do relator. Não temos mais nenhum processo com pedido de sustentação oral, a não ser esse, doutor Sebastião. Estamos aguardando aí sua presença. E agora vamos aos processos físicos. Eu pediria na Cláudia para disponibilizar aí a relação com a identificação de todos os processos da pauta, SAG, possamos aqui. Bom, a pauta do SAG está aí, a Cláudia vai possibilitando a identificação aí, todos.
Esse número 6 não mesa, desembargador Gilson Pires. Pode passar. O número 9, só um instantinho, Cláudio. 9. Número 10 está identificado com sustentação oral? Sim, é o do doutor Sebastião Carlos. Vamos aguardar. Pode descer. Pronto, todos aí identificados. Os processos são 4 na relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Eu não tenho nenhuma divergência. Desembargador Gilson, alguma divergência? Nenhuma. Então, julgados à unanimidade, nos termos do voto do relator. Doutora Naide, algum destaque? Os votos, lembrando, sempre que estão disponibilizados com antecedência. Os demais, na relatoria do desembargador Gilson Barbosa, eu não tenho nenhuma divergência. Desembargador Saraiva Sobrinho. Senhor presidente, eu acompanho Sua Excelência nos votos proferidos, a exceção do 21 e o 23, que eu gostaria de pedir vista para dar uma reexaminada melhor nas penas aplicadas e mantidas. Então, vou identificá-los aqui, mais uma vez. O 21 é o apelo criminal número 2020, 1039, dígito 5, a origem, vara única da comarca, Caraúbas, apelante A.H. Biol, o advogado Luiz Jorge de Salles, apelado do Ministério Público, o relator do desembargador Gilson Barbosa, o revisor do desembargador Saraiva Sobrinho. Após o voto do relator, só um minutinho. Após o voto do relator, conhecendo e negando o provimento ao apelo, pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho. Embora eu tenha anunciado que acompanho o relator, eu vou aguardar, neste caso, o voto vista do desembargador Saraiva para que possa proferir em definitivo o meu voto. Então, 21 vistas ao desembargador Saraiva Sobrinho. Também no 22, não é isso, desembargador Saraiva? 23, Excelência, 23. 23 é o apelo criminal número 2020, 1136, dígito 6, a origem, a segunda vara criminal da comarca de Parnamirim, apelante AC da S, o advogado Dr. Wilke Marques Ferreira, apelado do Ministério Público, o relator do desembargador Gilson Barbosa, revisor do desembargador Saraiva Sobrinho, e após o voto do relator, conhecendo e dando parcial provimento ao apelo, pediu vista dos autos do desembargador Saraiva Sobrinho. Da mesma maneira, embora tenha anunciado que acompanhou o relator, eu, neste caso, vou aguardar o voto vista do desembargador Saraiva Sobrinho para que possa concluir aí a minha votação. Então, também já feito aqui o destaque do voto vista do desembargador Saraiva. Nos demais, o desembargador Saraiva acompanha o relator, é isso? Positivo, presidente, positivo. Então, proclamo o resultado, os demais todos julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Em conclusão à pauta dos processos físicos, nós temos ainda o número 10, que agora com o retorno aí do Sebastião, vamos retomar a sua defesa oral. O processo já foi identificado, é o apelo criminal número 2019, 593, dígito 6, o relator do desembargador Saraiva Sobrinho, eu sou o revisor. Doutor Sebastião, Vossa Excelência tem a palavra por até 15 minutos. Está sem som, doutor Sebastião. Uma qualidade a ser combatida no judiciário, né? A sentença veio desproporcional e irrazoável, à medida de que ela, em sede preliminar, a gente alega a violação ao princípio do juiz natural ou da identidade física do juiz, uma vez que o processo foi todo instruído por um juiz e julgado em um sistema de mutirão.
muito embora o STJ e a jurisprudência reafirmam o entendimento de que o mutirão é legal, é necessário ao Poder Judiciário, temos como certo que sequer foi colocado à disposição da defesa, na formalidade legal, qual seria o juiz julgador. Então, a gente não encontra nenhum processo, nenhuma determinação, nenhuma portaria do TJ, nada que identifique o julgador, de modo que o julgamento nesses autos específicos, ele se mostrou surpreso, né, e violador, entretanto, do parágrafo 3º, do parágrafo 2º do artigo 399 do Código do Processo Penal, levando em consideração, entretanto, excelências, que a justiça célere é um anseio da população como um todo, mas a celeridade processual ela deve vir com alguns retoques, com alguns cuidados que, nesse caso específico, nós não obtivemos êxito, pelo menos de saber quem seria o julgador, de modo que em nenhum momento processual está outra portaria conjunta, algo nesse tipo. Então, a defesa pública em preliminar, pela nulidade, né, da sentença, por violação ao princípio do juiz natural, a violação à identidade física do juiz, nos termos do parágrafo 2º do artigo 399 do CPC, e ainda afronta ao princípio da legalidade, visto que no processo não tem formalmente nenhuma designação sobre o juiz. Embora o juiz da comarca de Parelhas, embora o juiz titular permanecia no cargo durante a prolação da sentença, nenhuma dessas observâncias necessárias ao sentido da defesa foi, de fato, observada. Nesse termo, a preliminar ela sustenta assim, uma violação à lei. Em outro compasso, embora nós não temos a jurisprudência caminha contrária ao conceito de insignificância quando se trata de peculato e crimes contra a administração pública, nós estamos falando, excelências, de um valor de R$ 723,25, comparado a um valor de arrecadação do ano do acontecimento, né, do fato, de R$ 5 milhões. Então, quando se compara o valor de R$ 723,75 a uma arrecadação de R$ 5 milhões, nós constatamos, embora muitas vezes não aplicamos em relação à administração pública, nós falamos do princípio da insignificância para uma possível absolvição. E mesmo que a insignificância nesse processo concreto não fosse visto como nesse sentido, nós teríamos também uma ponderação na dosimetria. Nós atacamos também a culpabilidade, né, e as consequências do crime, onde o julgador exasperou a pena base com o único intuito de evitar a prescrição. Então, na culpabilidade, ele fundamentou em causas genéricas, né, próprias do crime. A consequência do crime trouxe também motivos não plausíveis de ser verificado no processo, o que, infelizmente, no contexto de se fazer justiça, ele superdimensionou o artigo 59 em desfavor do réu, sem critérios objetivos. Embora o julgador, nós sabemos que tenha a discricionariedade de analisar as circunstâncias judiciais, temos como certo que a culpabilidade e os motivos do crime, especificamente nessa situação, foram utilizados com o condão de exasperar a pena base, com o único intuito de evitar-se a prescrição. Então, a gente também combate, né, pede o decote das circunstâncias desfavoráveis ao réu, porque entendemos
que não é a melhor forma do direito, não é a melhor forma de se julgar um cidadão frente a um crime nessa natureza, né? Então, a gente também atacou as circunstâncias judiciais, né, as agravantes, e que aumentou a pena base em quase o triplo, né? Sem nenhuma justificativa plausível para tanto. Alega-se um possível prejuízo ao possível médico por ter entrado na malha fina, mas a malha fina por si só não significa nenhum prejuízo, porque é um procedimento fiscal natural. Então, a gente também ataca, de igual modo, as circunstâncias desfavoráveis apresentadas pelo julgador. De outro modo, excelências, e aí com mais ênfase, a gente também busca reparação no cumprimento da pena. Ora, o julgador, ele apenas, quando foi imprimir um regime mais gravoso ao réu, ele se limitou a dizer que pese pena definitiva aplicada a 8 anos de reclusão, fixa o regime fechado para seu cumprimento, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, notadamente a circunstância de culpabilidade. Quanto ao regime fechado, nós também atacamos, porque ele vai do encontro a uma fundação genérica, né, onde o julgador não teve a paciência, talvez, em virtude de vários processos, de sopesar o quanto da pena com o regime. E, de modo bem específico, o réu, nas qualidades pessoais do réu, ele não tinha, não foi, se o crime existiu, não foi feito com grave ameaça, não teve violência, não tampouco a culpabilidade ao modo do julgador foi suficiente para agravar o regime de cumprimento da pena. O cumprimento da pena, no contexto que está na sentença, afronta não só a dignidade da pessoa humana, não só o nosso sistema penal, né, nossa garantia penal, e prestigia a política de encarceramento em massa, tão propagado por alguns juízes, mas tão combatido tanto por esse tribunal, como pela jurisprudência, como pelos tribunais superiores. De modo, excelências, que nunca o regime fechado foi nem será uma salvação no combate ao crime. Né? O que se espera é que o crime seja combatido com penas duras, entretanto, mas com proporcionalidade e razoabilidade, que nesse caso, infelizmente, o julgador do mutirão ele não conseguiu alcançar. E, por fim, o mais grave também, além da regime, foi o recurso do Ministério Público pela perda do cargo. Ora, a jurisprudência diz que o cargo a ser perdido, se for perdido, balizando a proporcionalidade e a razoabilidade, seria o cargo que deu origem à conduta. E o próprio Ministério Público, quando denunciou o réu, ele disse que ele era diretor do hospital. É tanto que ele, na hora da análise, o juiz também afastou essa questão, porque disse que não tinha nenhuma formalidade. Então, o réu era vereador, tinha confiança do secretário de saúde da época e exercia como se fosse diretor, mas sem nenhuma formalidade. De modo que o cargo de auxiliar administrativo que ele exerce há quase 30 anos no município, não foi o cargo com o qual ele se valeu para perpetrar a conduta criminosa. De modo que, para além disso, é um servidor de quase 30 anos, nunca teve nenhuma conduta reprovada, teve esse fato isolado, e desse fato isolado até hoje nunca houve nenhuma conduta que merecesse reparo nem reprovação. De modo que a nossa esperança na Câmara Criminal é que se reveja especificamente a sentença nesses modos impugnados
e de igual modo que se faça uma justiça eficiente, mas uma justiça justa, né? Sem emitir nenhum juízo de valor acerca de condenações que a gente vê na imprensa, por muito mais valores, os condenados pegaram o regime semiaberto. Então, assim, o regime da pena não condiz com a proporcionalidade, o regime de cumprimento não condiz com a proporcionalidade, a exercitação da pena base para evitar a prescrição vai de encontro à nossa jurisprudência, ao nosso próprio direito penal. A perda do cargo público é desproporcional e irrazoável, em virtude que o cargo exercido pelo o José Disseu não foi o cargo para o qual ele utilizou para cometer o peculato dito na sentença. E, por fim, também mais importante, é a confissão. O próprio juiz usou o estado de necessidade alegado na resposta à acusação para dizer que o réu, em outro momento, confessara o crime. Então, de igual modo, a gente apela para que a atenuante da confissão espontânea seja reconhecida por ser questão de justiça. Então, excelências, guardadas as devidas proporções, a sentença, ora analisada por vossas excelências, ela está de encontro à nossa jurisprudência, ela está de encontro ao sistema de justiça, ao sentimento de justiça amplo, ela não guarda proporção nem razão com o nosso ordenamento jurídico e ela é, sim, passível de reformulação por vossas excelências. De modo que nós apelamos pelas questões pessoais. O senhor José Disseu, até hoje, malgrado essa questão específica, ele faz muito bem ao povo do Equador na saúde, já ajudou muita gente na área da saúde, já livrou muita gente da morte, podemos dizer assim, e é uma pessoa que não causa mal nenhum à sociedade. Não tem residência fixa, é réu primário, tem bons antecedentes, tem uma família constituída, de modo que o regime fechado, nesse caso específico, também é um grande violador da dignidade da pessoa humana. A perda do cargo levaria a um estado de miséria, porque ele ganha pouco mais de um salário mínimo, embora não esteja nos autos, mas a perda do cargo, no caso do senhor José Disseu, levaria ele para ser mais um, ele e a família, ao estado de miserabilidade, visto que já tem mais de 40 anos, não tem condição de trabalhar, tem doenças cardíacas pré-existentes, enfim, de todo modo, a sentença, o apelo que fazemos, né, nessa oportunidade é que vossas excelências, com senso de justiça, diante de tantos os julgados que já teve a oportunidade de ler com relação aos julgados de vossas excelências, que repare a pena, a sentença ora impugnada por questões de justiça. Muito obrigado pela atenção, tenham todos um bom dia e um bom trabalho. Obrigado, doutor Sebastião. Doutor Salário Sobrinho, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, o voto eu já encaminhei para Vossas Excelências. Em resumo, bem sucinto mesmo, eu estou conhecendo e desprovendo o recurso ministerial, portanto, mantendo o cargo. E com relação ao recurso do próprio condenado, eu estou dando provimento parcial, reduzindo a pena de 5 anos e 9 meses para 2 anos, 6 meses e 15 dias e multa de 60 dias. E estou, naturalmente, adotando o regime aberto. É como votei e estou mantendo, senhor presidente. Eu sou o próximo a votar, eu vou pedir vista. Eu aguardo a vista. Vamos proclamar o resultado parcial após o voto do relator, conhecendo e negando provimento ao recurso do Ministério Público e dando provimento parcial ao acusado José Disseu dos Santos, pediu vista dos autos do desembargador Glauber Rego e se aguardar o voto visto do desembargador Gilson Barbosa. Obrigado, doutor Sebastião. Até a próxima, se Deus quiser.
Esgotada a pauta. E desculpe o traje. É somente para facilitar a identificação aqui na tela. Pra gente... Eu entendo, excelência. Muito obrigado pela paciência. Sem problema algum. Um abraço. Esgotada a pauta física, nós vamos ao processos eletrônicos e, como dito no início, nós tivemos problema de consistência na realização da sessão anterior. Então, os dois processos que seriam da pauta anterior e que estão com vistas neste gabinete, o primeiro deles que está com julgamento suspenso, de relatoria própria, é o apelo número 100.953/67, do ano 2019, ele terá o seu julgamento retomado na sessão seguinte. O outro é o habeas corpus número 810.388/96, do ano 2020. Este é um habeas corpus da relatoria do desembargador Gilson Barbosa, e na sessão seguinte proferiu seu voto, conhecendo e negando e denegando a ordem. Eu fiz o pedido de vistas e eu trago a informação aqui, colegiado, de que ontem, 26 de janeiro, na terça-feira, 26 de janeiro, foi realizada audiência lá na comarca de Paulo dos Ferros, e o juiz lá, do Oswaldo, ele concedeu a liberdade do paciente. Com isso, imagino que resta prejudicada a ordem e eu devolvo o processo ao desembargador Gilson. Se concordar, já podemos aqui julgar nesse sentido. Prejudicado, em face da liberdade constitucional na origem, e resolve-se logo e fica Vossa Excelência tão somente para lavrar o acordo aí, publicar. Doutora Naide, concorda? Sim, Excelência, com certeza, perdão do objeto. Perfeito. E aqui só fazer um elogio ao juízo lá da origem. O fato, ele é de setembro de 2020, e a sentença de instrução já ocorrendo agora no primeiro mês do ano de 2021. Então, um processo célere, e com isso deixo aí um desejo. A agilidade lá na comarca de origem. Então, proclamo o resultado, ordem prejudicada, os termos julgados prejudicada nos termos do voto do relator desembargador Gilson Barbosa. A forma será lavrada e publicada oportunamente. Perfeito, Ana Paula? Vamos agora aos demais. Sim, antes de retomar a ordem natural, eu tenho aqui uma mensagem do advogado doutor André Justo. Ele diz ter um pedido de sustentação oral no agravo em execução número 81.01.553, visto 32 de 2020. Agravo em execução nós não tem, o regimento não permite a sustentação oral. O doutor André não está na pauta esse agravo. Não é isso, Ana Cláudia? Desembargador Glauber. Eu não consegui, com este número, não visualizar aqui na pauta dos processos judiciais eletrônicos. Então, vamos retomar aqui do 1 ao 5, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Número 6 da pauta, que é o apelo criminal número 10.31.14, visto 22, ano 2020, ele é da relatoria do desembargador Saraiva Sobrinho. Eu tenho aí a minha divergência pontual com relação à dosimetria. O desembargador Gilson acompanha o relator, proclama o resultado, processo julgado por maioria, dando provimento parcial nos termos do voto do relator. Vencido o desembargador Glauber Herrero e divergia com relação à circunstância judicial das consequências do crime, lida com fundamentação inidônea,
consta na sentença condenatória pelo relator e que eu, aqui no meu voto, peço a juntada, estou entendendo como fundamentação adequada e compatível com o entendimento consolidado no STJ também na Câmara Criminal. Então, eu fico vencido, a relatoria permanece com o relator desembargador Salário Supremo. Então, vamos lá retomar aqui a ordem. Do 7, do 7 ao 7 e o 8, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. O 9 é o apelo criminal número 100.566, desde 17 de 2019. E neste eu tenho uma divergência pontual. E neste caso, o desembargador Gilson acompanha a divergência, não é, desembargador? Acompanho sim, presidente. Então, aqui é também a mesma questão com relação à circunstância judicial das consequências do crime e que eu estou entendendo como fundamentação idônea, ele também, o desembargador Gilson, consta da sentença condenatória, concordando com o relator, tão somente com relação à circunstância judicial da conduta social. De fato, mostra-se inidônea a fundamentação da sentença de origem. E aí, neste caso, o processo é julgado à unanimidade, dando provimento parcial, sendo vencido o relator com relação à fundamentação das consequências do crime, considerada fundamentação idônea pelos desembargadores Gilson e Glauber Rego. Vossa Excelência, desembargador Saler, permanece relator, agora vencido nessa pequena parte. Certo? Positivo. Presidente, por favor, só o 6. O 6 cortou seu som na hora? O 6 foi vencido. O desembargador Gilson concordou com Vossa Excelência. Pronto, e eu fico com a relatoria normal, claro. Os dois. Pronto, tá bom. O que restou vencedor e o que restou vencido. Obrigado, presidente. Certo? Nos demais, deixe-me só fazer. Vamos identificar aí, Ana Cláudia, por favor. O 9, obviamente, com a juntada do meu voto ficha. Ficha não, voto divergente. O 10 até o 30, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. 31, voto baixando. 31 ao 40, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. 41 ao 50, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Excelência, perdão, acho que no 31 tinha um pedido de parecer oral. 31. Perfeito, desculpa. De Vossa Excelência. Inclusive a relatoria. Com relação, estou dizendo aqui, não haver interesse quanto à parte do apelo e quanto à aplicação de regime menos gravoso. Se Vossa Excelência está tendo acesso ao meu voto. Estou, Excelência. Eu já posso falar? Pode sim, Vossa Excelência. Pronto. Eu vi que são duas preliminares, né, suscitadas por Vossa Excelência, de não conhecimento, né, em relação a esses dois pedidos. Um seria em relação à questão da aplicação do regime menos gravoso, que no caso realmente não há interesse recursal, já que já foi fixado o regime aberto. Em relação ao outro pedido, sobre, de repente, não haver, ou haver uma ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, eu acho que, nesse caso, o pedido deve ser conhecido. O fato, assim, que o pedido do advogado, ele, embora tenha
misturado um pouco as questões, eu acho que dá para perceber, dá para entender por que que ele pede absolvição. Eu estava... Sem som, doutora Nath. O som de Vossa Excelência cortou com relação à segunda questão da dialeticidade aí. Ah, Se Vossa tá Excelência ouvindo? puder retomar, agora sim, estamos Posso, ouvindo. posso sim, excelência. Tá ouvindo agora? Sim. Pronto. Em relação a esse outro pedido, eu acho que ele deve ser conhecido sim. Por quê? Eu até recortei aqui qual era o trecho da petição da apelação, onde ele falava sobre o assunto. Ele dizia assim, embora tenha misturado um pouco as coisas, mas ele falava assim, não existe nos autos a exata conduta do tráfico de drogas e, aliado ao princípio do indúbio pro réu, não pode o denunciado ser responsabilizado se não há elementos que indiquem pelo menos um indício mínimo de autoria. Então, ele pede a absolvição aí, alegando que não há indícios de autoria, não se configurou o tráfico de drogas, e com base no princípio do indúbio pro réu, ele não deveria ser responsabilizado. Então, eu acho que desse trecho dá para se extrair, sim, qual seria a causa do pedido dele, sabe? Então, eu acho que é para esse pedido realmente ser conhecido, embora deva ser desprovido, porque os autos eles são robustos, sabe? Mas eu acho que esse especificamente não é o caso de não conhecer, acho que é o caso de conhecer, sim. Não, perfeito. E eu acolho a sugestão de Vossa Excelência, que na verdade se confunde com o próprio mérito do recursal, né? Isso do apelo. Essas alegações trazidas aí do apelo, e que, embora eu tenha tratado como preliminar, o próprio mérito retoma essa discussão. Mas eu vou retirar a mesa, não somente para adequar o voto de mérito em relação a essa questão do reforço na argumentação, e fica a preliminar com relação ao regime menos gravoso postulado pelo apelante, não possível por conta da falta de interesse, já que foi aplicado a ele o regime aberto. Com relação à outra, eu retiro essa preliminar e vou abordar no mérito, comprometendo de trazer aí na sessão seguinte, se todos estiverem de acordo. Você, de acordo, doutora Nath? Sim, excelência, fica perfeito. E demais, barrador Gilson e barrador Saraiva, de acordo? De acordo. Então, De acordo, presidente. Ana Cláudia, 31, após o voto do relator, suscitando os preliminares, não conhecimento do recurso, e conhecimento parcial do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e falta de interesse quanto à aplicação do regime menos gravoso, a unanimidade foi acolhida a preliminar de ausência de interesse recursal quanto ao pleito de aplicação de regime menos gravoso e, após o opinamento ministerial, relator suspendeu o julgamento, acolhendo a ação ministerial no sentido de tratar esta primeira matéria do mérito recursal. Defeito assim, suspenso o julgamento, será trazido o processo na sessão seguinte. Vamos lá retomar. Então, esse foi o 31, julgamento suspenso, nós estávamos no 50. Até o 50, julgado a unanimidade, algum destaque, todo de acordo aí, confirmando aqui a votação já registrada. No 50, no número 56, tem a votação aqui consolidada, a unanimidade, algum destaque? Não há. Então, julgados a unanimidade nos termos do voto do relator. 57 é o HC 80, 89, 37, dígito 36, de 2020, relatoria do desembargador Gilson Barbosa, e que é impetrante do Dr. André Augusto Castro, autoridade coatora apontada aqui pelo juiz de direito da terceira vara criminal da comarca de Natal. Este tem anotado a suspeição e foi convocado
para participar do julgamento, o doutor Ricardo de Novo. E em face de compromissos que impossibilitavam a sua presença nesta sessão, o processo fica adiado o seu julgamento para a sessão seguinte, e aí sim com a presença do doutor Ricardo de Novo para compor o quórum. O 58 é o número 65, julgados à unanimidade nos termos do voto do relator. Aqui é a votação que está consolidada no PJE. Algum destaque, alguma observação destes? Não há? Não há? Moção confirmada. Por fim, já foi julgado, na verdade, que é o HC 810388-96, 2020, é o 66 aí. E é o paciente Francisco Neto da Silva, e teve aqui o seu julgamento, foi julgado prejudicado em face da liberdade concedida na origem. O desembargador Justo Barbosa, lá ao acordo, que será publicado em momento oportuno. Com isso, esgotado também os processos do PJE. Eu indago se tem algum outro processo que não tenha sido identificado ou que independa de pauta, extra-pauta. Eu não, presidente. Não há. Encerrada a pauta judicial, encerrada a sessão às 9 horas.